isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Aleluia. Então vamos fazer a nossa oração juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos, glória a Deus, aleluia. A salvação de uma pessoa também está baseado, né, nesse conhecimento, nesse amor que a pessoa tem por Jesus, porque realmente, quando você nasce de novo, de verdade, você começa a amar um Deus que você nunca conheceu antes, mas agora ele está no seu coração, tá? Então, toda pessoa, essa é a indicação para as pessoas saberem se elas nasceram de novo ou não, porque toda pessoa que nasceu de novo ama Jesus, né? Porque Jesus falou, bem-aventurado aqueles, né, que creem sem ver. Então está aí dentro o amor. Então toda pessoa que nasceu de novo ama Jesus. E quem ama Jesus, esse Deus que você não vê, mas que você ama, então isso é da nova natureza. Então a pessoa que nasceu de novo, ela tem toda a condição de conhecer esse Deus. Porque você ama, porque é da nova natureza. Agora, no dia a dia, você tem que conhecer bem esse Deus. Bem, e é através da palavra, da sua comunhão com a palavra. Porque quem não tem comunhão com a palavra não confia em Deus. Na hora da dificuldade é o seu pensamento que vai te dar direção. Ou seja, um pensamento natural, o pensamento do mundo, né, que é das trevas. Não vai dar fruto. Mas o pensamento que vem da palavra de Deus é a direção para os nossos caminhos. E muitas vezes eles não têm lógica alguma no intelecto, na razão. Porque Deus não é intelecto e nem razão, Ele é Deus. Então, o que Ele manda fazer, o que Ele orienta, é o que é o certo. Então, nós precisamos da palavra de Deus, hein, gente? Precisa da palavra. Por isso que está escrito em Tiago, implantai a palavra de Deus em vós. Para não ser um ouvinte só, para ser um praticante. Tem muitas pessoas que se enganam porque elas ouvem bastante pregação, para tudo que é lado. Vão se enchendo de pregação e, gente, vão se enchendo de clichês, na verdade. Sabe? Uma coisa aqui, outra coisa ali. Então, sabem repetir essas coisas. Isso é intelecto. Isso não tem nada a ver com a vida estar estruturada na palavra. Tá? Porque muitas vezes as pessoas querem dar uma de intelectual, ou de espiritual, e ficam falando a palavra, sendo que ela está só no intelecto e não vivem. Então, o objetivo é implantar a palavra. Tem que implantar, tem que ler. E é isso que vai trazer a transformação da nossa alma, da nossa mente. Quer dizer, sem a palavra não tem transformação. Então é sério isso. Lá em Romanos, né? Capítulo 12. Vamos lá, para a gente continuar. Capítulo 12 de Romanos, versículos 1 e 2. Então lembra que a gente estava meditando sobre esses dois versículos e vamos ler novamente para a gente recapitular. Jesus diz que é preciso estar nele, porque ele é a videira e nós somos os ramos. Então nós temos que estar ligados a ele, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Se nós estamos ligados nele, então nós vamos dar fruto. Mas para dar fruto precisa podar. E se der, precisa podar mais ainda. Então essa poda, gente, é justamente o que nós estamos vendo aqui. Que é a mente que tem que ser transformada, ok? Nós não podemos viver e andar do jeito que nós éramos, porque quem nasceu de novo foi o nosso espírito. Ele era morto, espiritualmente.
Ah, tá, ele nasceu de novo, tem a natureza de Deus, mas a nossa mente é velha. Então nós não podemos estar numa condição de nova natureza andando com a mente velha, porque a gente pode perder até a salvação, tá? Então é isso que Romanos 12, Paulo está clamando aqui, porque rogo-vos, é um clamor. Então veja versículo 1 de Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício porque eu tenho que largar tudo que é do meu prazer para ir estar com o Senhor. Então, se eu vou orar em língua, se eu vou ler a palavra, se eu vou adorar o Senhor, se eu vou confessar, seja o que for, eu tenho que sair daquilo que me é prazeroso, que a alma gosta, tá? Porque a alma é o nosso bloqueio. Se ela não está alinhada com a palavra de Deus, ela é o bloqueio para nós andarmos com Deus. Então nós temos que trabalhar muito nessa área. Então é por isso que ele fala em sacrifício vivo, que é isso que Deus quer. A nossa conscientização de que agora eu vou estar com Deus. Então eu não vou fazer o que minha alma gosta. É vivo, é consciente. Aí no 2. E não vos conformeis com este século, ou seja, com os pensamentos humanos, aqueles que já estão por aí. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele diz que não é para eu andar com esses pensamentos que são contra a palavra de Deus. Tipo, eu sei que Deus pode tudo, todo mundo sabe isso. Deus pode tudo, mas ele não quis me abençoar nessa área ainda. Ele, sabe, mas ele está me testando para ver, mas, sabe assim? Então esse não é um pensamento alinhado à palavra, tá ok? Então é isso que nós vamos ter que buscar a transformação da nossa mente, e aí nós vamos então experimentar a vontade de Deus, que é sempre boa. Porque se a minha mente é transformada pela palavra, eu vou começar a saber qual é a vontade de Deus. Tipo, veja aí Filipenses capítulo 4, mais um pouquinho para frente, você já está em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, veja isso. Se a minha mente é renovada, né? Se a minha mente está renovada, é pela palavra, certo? Só a palavra é que pode mudar essa mente, porque eu nunca acreditei que Deus já me curou, eu nunca acreditei. Eu nunca acreditei que Deus é o meu provedor ao ponto dele me suprir, desde eu ficar reclamando e mendigando e pedindo, tá? Então, veja que a mente renovada, ela crê no que Deus já fez, certo? Então, versículo 13, veja, o que é uma mente renovada? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Isso é uma mente renovada. Eu posso. Por quê? O nosso pensamento é sempre assim, eu não posso, eu não sei, não dá. Não foi aqueles 10 espias que entraram na Terra Prometida? Eles disseram, olha, realmente a Terra emana leite e mel, é fabulosa. Mas nós não podemos entrar lá. Nós não podemos, porque lá só tem gigantes, são os maiores guerreiros. Nunca nós vamos vencer. Aliás, eles vão nos devorar, igual o gafanhoto. Sabe, eles vão vir assim, em cima, vocês estão acompanhando? O que é uma mente que não é renovada? Não posso, não dá, não sei, não consigo, sei lá, não existe isso em Deus. Então, esta mente precisa ser renovada. Vocês estão acompanhando, gente? Então, eu tenho que crer. Então, quem me faz crer é a palavra, né? Romanos capítulo 10, né? Se eu confessar com a minha boca e crer com o meu coração, é por aí, já recebi. Estou abençoado, tá certo? Salvo, porque salvação entra tudo, né? Você sabe. Salvação é amplo, ela abrange tudo. Agora, aqui também nós podemos ver outro versículo bem aqui, no versículo 19. Ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Peraí, mas eu estou com muita necessidade, está me faltando. Essa área não está boa, está faltando, não está bem. Então eu não creio, na minha mente não está renovada. Então eu não posso receber. Por que será que Deus não está fazendo? Porque eu não creio. Mas, gente, é duro, né? Mas Jesus foi tão delicado e com aqueles
lá, que eles lá, bem do lado, Jesus falou, porque vocês não têm fé. Vocês não têm fé, por isso vocês não expulsaram essa doença aí do menino. Porque esse tipo de diabo não é daquela doença do menino, epilepsia, não é disso. Esse tipo de diabo é a incredulidade, só sai com oração e jejum. Muita ainda, ele diz. Muita oração, porque vai ter que renovar a mente. Não é para ter o conhecimento intelectual, meus irmãos, não é. É para estar implantado no coração um conhecimento espiritual com a revelação do Espírito Santo. E ficar confessando alto, falando alto. Vocês estão acompanhando? Dá trabalho. Ah, mas já faz anos. Então, mas faz anos, mas você não se dobrou ainda. A sua mente não se dobrou ainda. Ela ainda é uma mente velha, conforme está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 22 e 23. Que é para nós nos despojarmos do homem velho, que é isso aqui que ele está falando em outras palavras, mas é a mesma coisa. Que nós temos que levar esta mente para a renovação. Quando ela está renovada na palavra, ela foi transformada. Agora, por isso que a salvação é diária, certo? Porque senão, gente, ela ainda não foi redimida. E se eu não trabalhar com a salvação nela, todos os dias ela dá a entrada dela do passado, da incredulidade. Não vai dar, não sei, Deus não quer, sabe-se lá. São coisas que estão lá dentro, trabalhando, e impedem, e uma hora ou outra eu falo. Estão vendo? Porque não tem o freio da renovação, certo, queridos? Então, tem serviço aí ou não tem? Tá? Então, não está acontecendo, porque Jesus falou que eu tenho que crer antes de ver. Bem-aventurados que creem, sem ver. Amém? Nós temos que crer antes de ver. Isso é fé. Eu sei que Ele já fez que Ele é. Eu sei que Ele é o meu provedor. Eu sei que Ele é o meu provedor. Do nada, como, quando, que jeito, não sei, isso Ele faz. E Ele me traz a provisão. Não é o máximo? Porque não adianta eu querer ficar bolando que jeito, da onde, né? Vocês estão acompanhando, gente? Porque nós gostamos de dar ordem para Deus. Falar que jeito que vai ser. Então veja Hebreus agora. Veja Hebreus. Está valendo, queridos? Hebreus capítulo 4. Veja só. Hebreus capítulo 4. Não é porque a gente lê, mas a Bíblia vocês veem que é tudo ligado os versículos. Por que Jesus está falando aquilo lá? E agora, por que Paulo está falando isso nessa carta? Vocês estão acompanhando? Por que lá no Evangelho Jesus falou isso? Então, é porque, gente, uma coisa explica a outra. A revelação de Deus é assim. Vai juntando o que o pastor David disse. A palavra de Deus, a mente de Cristo, é um quadro gigante, cujo pintor pega o pincel e vai dando as suas pinceladas. Não pode deixar de dar nenhuma, porque senão falta aquele pedaço da mente de Cristo que forma um todo. A imagem de Cristo, a mente de Cristo. Então, todas as pinceladas, ou seja, todos os versículos são importantes, porque eles formam um todo, tá? Por isso que nós temos que ler a palavra, que você vai lendo muito, você vai... Então, ele está citando isso, porque tem a ver com aquilo, o Espírito Santo já vai te revelando. É o máximo. Essa instrução de ler bastante as cartas, os evangelhos, até alguma coisa do Antigo Testamento também, está válido, porque você, quando lê uma coisa, o Espírito Santo te leva lá, não, mas isso está escrito lá, não sei onde. Então é isso que ele está dizendo, né, o máximo? Tá bom. Então veja versículo 12 de Hebreus 4. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, gente, ela é uma espada, essa palavra de Deus, tá? Esta é a espada que vai podar. João 15. Se não podar, não vai dar fruto que presta. Podar o que, minha amiga? Podar o que não está certo, o que é trevas, que me separa da verdade. Jesus não é a verdade? Então, o meu pensamento humano é ele que me separa da verdade. Por isso que eu preciso tomar muito cuidado com as pregações. Eu posso ouvir, mas eu tenho que discernir o que falta ou se está completo. Senão interfere na fé que eu preciso ter. Então, veja lá. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos
e propósitos do coração. Então, a transformação que ele falou lá em Romanos é através disso. Então, é para você renovar a sua mente, transformar a sua mente através da renovação da mente pela palavra. Então, é assim que vai ser transformada, com a palavra de Deus, que é viva e eficaz, porque ela é uma espada. E ela é que vai fazer esta poda, esta limpeza do meu pensamento. Então, se eu não leio a palavra, eu nunca vou ser transformado. Mas não é só ler, né, gente? Você tem que prestar atenção, você tem que, uma certa hora, você vai ter que fazer anotação, fazer estudos. Ela vai entrando, você vai orando em línguas, o Espírito Santo vai revelando, você vai confessando a palavra, um momento para confessar. Ah, mas tudo isso, tudo isso que você quer andar no mundo, se jogar aí nessa porcaria que não dá em nada? Volta a sua vida para Deus, você tem que ter uma parte da sua vida com Deus, para depois você andar aí para o mundo, certo? Para não ficar nas trevas. Então, esta palavra é que vai trazer, então, a palavra é que vai trazer a mudança da minha mente, porque ela vai alinhar o que está errado aqui com o que está certo, que é a palavra de Deus. Por isso que as pessoas não mudam de vida, não veem milagres, não saem daquele problema, está sempre lá, porque não enxergou ainda a solução. Qual que é a solução? Está aqui dentro. A solução está dentro de mim, mas como que está dentro de mim? Porque a palavra tem que estar dentro de mim, no meu coração. A solução vem de lá, tá certo? Mas eu não sei o que fazer. Não sabe porque ainda não tem palavra suficiente. Porque Deus vai te dando a orientação dos seus passos no caminho dele. Não é o máximo isso? Ele vai te dar as ideias. Ele vai te dar as ideias que vão fazer a sua mudança. Então, gente, essa palavra aqui do versículo 12 que ele está falando, acontecendo esta poda, esta limpeza que vai acontecer no nosso pensamento, vai interferindo, ou seja, agindo na fé. Eu vou crescendo na fé. Olha, é aí que eu vou tendo fé. É aí que eu vou tendo a tranquilidade de saber que Deus está me conduzindo. Nesse negócio, está tudo na mão de Deus, vocês entendem? Tudo na mão de Deus, mas é um fracasso total. Como está tudo na mão de Deus? Não está. Mas se eu estou com a fé, está havendo essa correção, essa limpeza na minha mente, eu estou sendo transformado, então eu tenho tranquilidade, eu tenho paz, porque eu sei os passos que eu tenho que dar. Eu dei esse passo porque eu estou conduzida pelo Espírito Santo através da palavra, eu sei que é assim, e eu espero o próximo passo. Eu não estou aflito porque está dando certo. Então, na hora da aflição, se eu não tenho isso na minha vida, fica muito difícil eu querer ter isso na hora. Na hora é difícil. É bom começar antes. Tem que começar antes, porque você já tem que estar sabendo mexer, lidar com a palavra. Você já tem que ser adulto, porque criança não sabe mexer com palavra. Bebê não sabe beber espiritual. Então, me acontece uma coisa, uma tragédia, uma dificuldade, um problemaço, a pessoa não sabe que no último segundo a pessoa quer ter isso dentro para resolver o problema e não tem força. Que a alma está só atrapalhando aí, então. Vocês estão acompanhando? Então, gente, se nós deixarmos a palavra de Deus, como está escrito aqui, né, ser essa espada que vai podar os meus pensamentos errados, que eu nem sei que pensamento errado está em mim, não me vem falar isso. Você só me critica? Tem gente que é assim, você só julga. É pecado ficar julgando porque está escrito. Está cheio de gente que faz isso, porque não é que Jesus falou? Com a medida que você julgar, você vai ser... Aí a pessoa não sabe nada, e ela fica falando esses versículos que já ouviu falar e não tem noção. Fica essa guerra, porque a pessoa não ouve os conselhos, não ouve porque não tem palavra, não entende. É a mesma coisa com a pessoa chegar e falar um assunto, uma frase que seja, num outro idioma que você não manja. O quê? Sei lá o que você está falando. Assim é quando é falada a palavra com unção, que é a verdade, e a pessoa não entende. Sei lá o que está falando isso. Vocês estão acompanhando? Então, o Espírito Santo nunca vai falar uma coisa que você não sabe. Ele vai falar quando você está no ponto, tá? Porque você está pondo palavra, então ele está pondo para você, você está começando a compreender. Vocês estão entendendo? Porque isso daqui, gente, não adianta você ficar com essa minha fala aqui sem você ter experiência. Isso é só para te ajudar. Para você ir lá e fazer, para você ter a noção. Porque isso aqui é uma coisa tão abstrata, né?
tão subjetiva que é cada um que tem que experimentar. Então, isso aí é uma dica da palavra, uma revelação, mas que você que vai ter que fazer isso acontecer na sua vida. Então, veja, é muito cauteloso isso aqui, se a gente não obedece o que Deus diz, porque isso vai interferir no nosso galardão. Quem não permite a palavra de Deus fazer esse alinhamento com a mente, vai ter uma interferência no galardão lá depois, no julgamento que Jesus disse. Vamos lá, vem Apocalipse capítulo 3. Versículo, vamos começar do 1, vai até o 5. Vamos permitir que essa palavra de Deus fale conosco. A gente precisa deixar a palavra falar com a gente. Quando você lê, você tem que permitir que a palavra fale com você, tá? Então veja versículo 1 de capítulo 3 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve. Gente, nós sabemos que o Senhor falou com essas 7 igrejas, né, gente? E elas eram na Turquia hoje, tá? Hoje, essas igrejas. E existem as ruínas lá, na Turquia, mas sabe, gente, é assim, um pilar, um pedaço de rua, uma coisa, mas, gente, igrejas poderosas, onde Paulo esteve na igreja de Éfeso por 3 anos, para ensinar, mas eram assim, gente, milhares de pessoas, sabe, principalmente essa igreja de Éfeso. Então, ali, o cristianismo era fortíssimo, estava indo muito bem. Tá, 2000 anos se passaram, só virou ruína. Vocês estão acompanhando? E a palavra de Deus está em pé ainda. O evangelho está funcionando ainda. O que falta é prestar atenção e obedecer o que Deus diz. Então preste atenção no que Jesus está falando. Ele diz, olha, escreve. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Vê o que precisa ser alinhado na tua mente. É isso que ele está falando. Veja o que precisa morrer, veja o que precisa sair da sua vida. Você não pode ficar do jeito que você está. É isso que ele está dizendo. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Então ele diz que é tempo de arrependimento, de mudança. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, poucas, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É para nós ainda. Então, não é para o povo ficar adormecido dentro da igreja, tem uma unção, recebe uma bênção, recebe uma orientação de Deus, alguma coisa que precisa, e nunca muda de vida. Então isso é perigoso, tá, gente? Então o Senhor está falando conosco, que é para nós levarmos a sério, buscar esse Deus, porque, como ele diz aqui, vai interferir no galardão depois. Valeu? Então vai lendo a palavra, vai orando, vai buscando a sua mudança, a sua transformação, mas só a mudança se eu quiser. Deus não intercede. Então, por isso que há um engano dentro da igreja. Que as pessoas pensam que é Deus que vai mudar sem eu fazer nada. Não vai. Ele só muda se eu quiser. Então eu tenho que ficar trabalhando com tudo que é velho em mim para ser arrancado. E isso leva anos. Leva muito tempo. E as pessoas desistem porque elas não veem o resultado imediato. Então acho que é besteira, que é melhor levar a vida do jeito que dá, que eu vou vendo como que isso está acontecendo. O resto eu não estou vendo, então é meio cansativo, largo para lá. Porque é engano, não crê. Então, não vai ter o galardão. Valeu, queridos? Então, busquem a sua mudança. Está valendo, queridos? Então, cada dia mais, quanto mais eu aprendo, mais chance eu tenho de praticar. Para quem está estudando, né? Para quem não está estudando, não está nem ouvindo. Vai passando um dia para o outro. Mas não pode, né? Porque as igrejas virarem nada. E era uma igreja poderosa, hein, gente? Jesus deu o recado, né? Mas isso serve até hoje, para nós.
Deus, meu Pai, que a tua unção, Senhor, esteja agora sobre todos em casa que receberam essa palavra gloriosa. Eu creio que todos foram libertos, Senhor. Eu agradeço que você venha com a tua luz para estas famílias, Senhor, tirar todas as trevas destes lares, que haja reconciliação nas famílias, nos lares, que haja salvação dos perdidos, em nome de Jesus, e que as doenças sejam curadas agora. Eu digo em nome de Jesus. Senhor, vem com a tua provisão para aqueles que estão clamando lá em casa, em nome de Jesus.